Naqueles dias, Anrafel era rei de Sinear, Arioque era rei de Elazar, Quedorlaomer era rei de Elão, e Tidal era rei de Goim. Esses reis guerrearam contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, isto é, Zoar. Todos esses juntaram forças no vale de Sidim, isto é, o Mar Salgado. Eles tinham servido a Quedorlaomer por 12 anos, mas se rebelaram no 13º ano. Então, no 14º ano, Quedorlaomer veio com os reis aliados a ele, e eles derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Savé Kiriataim e os Oreus na sua montanha de Seir, até Elparã, que fica junto ao deserto. Depois eles voltaram e chegaram a Emispat, isto é, Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas, e também derrotaram os amorreus, que moravam em Azazon Tamar. Nesse ponto, o rei de Sodoma pôs-se em marcha, bem como o rei de Gomorra, o rei de Adimá, o rei de Zeboim e o rei de Bela, isto é, Zoar, e puseram-se em formação de batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra os 5. O vale de Sidim era cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra tentaram escapar e caíram neles, e os que restaram fugiram para a região montanhosa. Então os vencedores tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus mantimentos, e seguiram o caminho. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e os seus bens, e seguiram o caminho. Depois, um homem que havia escapado foi contar isso a Abrão, o hebreu. Naquela época, ele estava morando entre as árvores grandes de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner. Esses homens eram aliados de Abrão. Assim, Abrão ouviu que seu parente tinha sido levado cativo. Em vista disso, mobilizou seus homens treinados, 318 servos nascidos na sua casa, e ele perseguiu os inimigos até Dan. Durante a noite, dividiu as forças e ele e seus servos os atacaram e derrotaram. Ele os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e resgatou também Ló, seu parente, os bens dele, as mulheres e as outras pessoas. Depois de Abrão voltar da vitória sobre Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro de Abrão no vale de Savé, isto é, o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou-o então e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, aquele que fez o céu e a terra. E louvado seja o Deus Altíssimo, que lhe entregou os seus opressores. E Abrão lhe deu 1/10 de tudo. Depois disso, o rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas, mas pegue os bens para você. Mas Abrão disse ao rei de Sodoma: Ergo a minha mão em juramento a Jeová, o Deus Altíssimo, aquele que fez o céu e a terra, que eu não pegarei absolutamente nada do que é seu, desde um pedaço de linha até um cordão de sandália, para que o Senhor não diga: Eu enriqueci Abrão. Não pegarei nada além do que os jovens já comeram. Quanto à parte dos homens que foram comigo, Ané, Escol e Mane, que eles peguem a parte deles. Depois disso, Abrão teve uma visão em que ouviu a palavra de Jeová. Não tenha medo, Abrão, eu sou um escudo para você. Sua recompensa será muito grande. Abrão disse: Soberano Senhor Jeová, o que me darás, visto que continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é um homem de Damasco, Eliezer? Abrão acrescentou: Tu não me deste descendência, e um servo da minha casa será meu herdeiro. Mas a resposta de Jeová a ele foi: Esse homem não será seu herdeiro, seu próprio filho é que será seu herdeiro. Ele o levou então para fora e disse: Olhe para os céus, por favor, e conte as estrelas, se puder.
Então acrescentou: assim se tornará a sua descendência. E Abrão depositou fé em Jeová, e ele lhe creditou isso como justiça. Ele disse então: eu sou Jeová, que o tirei de Ur dos caldeus para lhe dar esta terra como propriedade. Com isso ele disse: soberano Senhor Jeová, como posso saber que tomarei posse dela? Ele lhe respondeu: pegue para mim uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombo novo. Abrão pegou todos esses animais e os cortou em dois, e pôs cada metade de frente para a outra. Mas não cortou as aves. Então as aves de rapina começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão as enxotava. Quando o sol estava para se pôr, Abrão caiu num sono profundo e lhe sobreveio uma grande e assustadora escuridão. E ele disse a Abrão: tenha certeza de que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não é deles, e o povo ali os escravizará e afligirá por 400 anos. Mas eu vou julgar a nação a que eles servirão. E depois disso, eles sairão com muitos bens. Quanto a você, irá em paz para os seus antepassados. Será enterrado numa boa velhice. Mas na 4ª geração, eles voltarão para cá, porque o erro dos amorreus ainda não atingiu a plena medida. Depois que o sol se pôs e tudo ficou muito escuro, apareceu uma fornalha fumegante, e uma tocha acesa passou entre os pedaços dos animais. Naquele dia, Jeová fez um pacto com Abrão, dizendo: a sua descendência darei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenizeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus.